Povo e povo, bem-vindos a mais esse curso de AutoCAD para eletricistas. Hoje eu vou apresentar como nós vamos pegar os desenhos dos disjuntores e transformá-los em blocos, de tal forma que seja mais fácil manipulá-los ao longo do nosso projeto. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom, povo e povo, vamos analisar o seguinte. Na última aula nós fizemos o disjuntor bipolar e o disjuntor tripolar. O que cabe agora a nós é a criação do bloco e também do recurso que eu mostrei na última aula referente aos atributos. Então, o que são os atributos? Atributos é um recurso que nós conseguimos inserir em um bloco para poder editar os textos, editar as informações que são apresentadas nesse bloco. No nosso exemplo, o que nós vamos ter de informações editáveis é apenas aqui no caso a curva do nosso disjuntor, a corrente nominal e nós podemos colocar também essa informação aqui de tensão, beleza? Bom, então como vamos fazer isso? Primeiro nós vamos deletar isso que nós criamos, tá? O texto. Vou deletar aqui esse retângulo também. E para inserir um atributo, tá? Qual é o comando? Nós vamos digitar ATT, ok? É esse primeiro aqui, ó. Bom, então assim que ele abre essa janela, nós temos aqui algumas informações a serem configuradas. Inicialmente nós vamos trabalhar com essas três aqui e a parte aqui do texto. Então a primeira parte aqui do atributo é essa tag, que é justamente uma informação para o AutoCAD localizar esse atributo. Tá? Vamos supor, é um nome que a gente dá para facilitar a busca depois do AutoCAD. Tá? Então, o primeiro atributo, a primeira informação que nós vamos alterar no componente, nós vamos alterar o valor da curva, tá? Ou melhor, a letra que representa a curva de atuação do disjuntor. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou escrever apenas curva, ok? Então, eu sei que esse atributo chamado curva é um valor, é uma informação que ela armazena qual é a curva do disjuntor. O outro, o prompt, é na verdade a gente acaba inserindo uma pergunta. Quando você inserir esse bloco, ele vai aparecer uma janela de tal forma que vai aparecer as informações dos atributos para você alterar. E aí você pode colocar como uma pergunta: qual a curva do disjuntor? Qual é a curva de atuação desse DTM? Então vamos colocar aqui. Qual a curva de atuação do DTM? Okay? Quando a gente finalizar, essas informações vão ficar um pouco mais claras. E por último, caso você não queira mudar nada, tá? Você já deixou pré-definido, qual vai ser a informação que vai aparecer? Vamos supor que você sempre use o disjuntor curva C. Uma vez ou outra você altera essa informação. Mas para você não ter que ficar alterando toda hora, você já pode deixar como um default, um valor que já vem de fábrica, vamos colocar assim, a letra C. Ok? Feita essa primeira configuração, aqui embaixo nós temos a configuração de texto. O que nós temos aqui? Qual que vai ser a posição que ele vai ficar? Se ele vai ficar à esquerda, à direita, centralizado. E aqui vai ser o estilo do texto, caso você tenha alguns modelos, alguns tipos de textos criados. Tá? No caso aqui eu tenho só um que é esse descrição, mas provavelmente, bem provável que o seu aqui esteja aparecendo o anotativo e o standard. Eu vou deixar no mesmo. Tá? Aqui nós vamos colocar a altura do texto. Como a gente fez nas aulas anteriores, a altura do texto que nós colocamos estava em torno de aproximadamente 2.5. Vou colocar 2.2, que é um tamanho que fica legal ali para conseguir visualizar no corpo do componente. E nós vamos dar um OK. Tá? Notem que agora, atrelado ao cursor do mouse, aparece a palavra curva, que é justamente aquela que eu informei que o AutoCAD usa para localizar. Então, eu vou dar um zoom aqui e vou posicionar ele mais ou menos aqui. Essa palavra curva, na verdade, quando terminarmos todo o processo, vai aparecer apenas a letra C. Tá? Vai ficar mais claro daqui a pouco. A segunda informação que nós temos depois da curva é justamente a corrente, né? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos chamar o comando ATT novamente, ou nós podemos aproveitar esse recurso que a gente acabou de criar. Então, vou selecionar ele, vou dar aqui um CP, copiar, vou clicar nele, tá? Vou trazer mais para baixo, apesar que não é o lugar dele aí. Mas o que vai acontecer agora? Vou clicar 2 vezes nele, e olha só, ele me abre aqui uma janela simplificada.
Então a nossa tag agora não é mais curva, tá? É a corrente do disjuntor. Então eu vou colocar IN de corrente nominal. Tá? Essa vai ser a tag. Qual vai ser a pergunta que vai aparecer para nós? Qual a corrente nominal do DTM? Então eu vou colocar aqui, qual a corrente nominal do DTM. E aqui você pode também colocar um default. Para ficar um pouco diferente dos demais aqui, vou colocar aqui de 16 amperes, ok? E vou dar aqui um ok. E o que vai acontecer? Ele já muda aqui, tá? O que mais que nós temos de informação? Nós temos a tensão. Então vamos inserir também a tensão. Vou copiar novamente, agora tanto faz o primeiro ou o segundo, tá? Vou pegar ele aqui, CP, pegar um ponto, colocar ele aqui para baixo e dar um ESC. Vamos fazer as alterações. Então, tensão. Então vamos colocar VN, tensão nominal, tá? Então aqui ao invés de ser a curva, qual é a tensão? Tensão de trabalho. Ou a tensão nominal, né? Melhor. Nominal do disjuntor termomagnético, o valor. Então vamos colocar a tensão alternada. ...230 volts... Opa, 230/440 volts. Vamos dar um OK. Pronto, já está configurado. Então o que acontece? Curva, corrente nominal e tensão. Tá? E notem que na verdade essa informação fica do lado. Então o que nós vamos fazer? Vou dar um ESC aqui. Eu sei que isso vai ficar um pouco feio, mas nós vamos colocar aqui, ó, um em cima do outro, tá? Fica meio encavalado, eu sei, é feio. Minha parte aqui perfeccionista aqui já começa a coçar aqui, mas é desse jeito mesmo. Pode confiar que vai ficar tranquilo. E se você quiser também, nós podemos colocar aqui a corrente de curto, tá? Eu vou deixar a mesma porque já dá para entender como que vai funcionar a questão de atributos, tá? Então deixa eu, na verdade, copiar esse texto aqui. Eu só vou deletar o restante e mantenho a primeira parte. 3.000, deixar ele um pouquinho menor e trazer ele aqui para baixo. Se você quiser também, nós podemos fazer com a corrente nominal, uma outra informação. Bom, nós criamos nosso atributo. Até aí parece que a gente fez e tá tudo igual, né? Tá até pior. Mas agora vamos para a segunda parte. Agora nós vamos criar o bloco. Agora que vai começar a funcionar de fato o atributo. Então, como que vai funcionar? Eu vou digitar o comando WB. Vai aparecer aqui, ó, wblock. E aí vai abrir essa janela aqui. Bom, então vamos lá, vamos entender o que são as coisas. Aqui, como nós estamos criando um bloco, é bem provável que já esteja nessa opção aqui. Tá? Quando aparecer bloco é porque já tem algum bloco selecionado, já criado. Então, esse caso aqui é o nosso objetivo. Então, primeiro, nós temos aqui, ó, vou por esse lado aqui primeiro, você vai entender um pouquinho melhor. Quais são os objetos que vão compor esse bloco? Bom, eu quero selecionar tudo isso daqui, então o que eu quero fazer? Eu vou clicar aqui, que eu quero selecionar os objetos. Então, ó, mudou o cursor do mouse e eu vou clicar aqui e selecionar tudo isso. Todas essas informações eu quero que se transformem em blocos. Selecionei tudo que eu quero, eu dou um Enter, tá? Ou aperto o botão direito do mouse. Volta aqui a janela e olha o que aconteceu. 150 objetos selecionados. Então nosso bloco aqui é composto por 150 objetos. Beleza. Eu quero que quando eu converter em bloco, esse desenho aqui já seja um bloco, tá? Porque existe a possibilidade de manter como ele estava ou de deletar o original. Não quero, eu quero manter o que já estava. Tá? Eu quero, na verdade, manter, mas ele já com alteração de bloco. Então eu vou deixar aqui, ó. O que nós temos agora aqui à esquerda, o pick point. O que significa esse cara? O conceito é bem simples. Quando você chamar, você inserir um bloco no seu desenho, vamos supor que você tem um projeto 0 em branco. Quando você chamar esse bloco, ele vai estar atrelado, ele vai ficar atrelado ao cursor do mouse. Tá? Isso vai ficar mais claro quando nós chamarmos esse comando, tá? Chamarmos esse bloco. Mas o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em pick point, tá?
E aí ele pede para que eu clique em um ponto. Eu vou pegar o centro aqui, ó, dessa linha. Poderia ser aqui o endpoint ou aqui em cima. Vou pegar ele aqui no centro, tá? O midpoint. Beleza. E aí aqui ele vai me dar uma coordenada que é referente ao x e y aqui, né? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que salvar esse desenho, tá? Então aqui ele me pergunta qual eu quero salvar e aqui a unidade de medida. Como nós já fizemos isso na nossa primeira aula, não tem necessidade. Caso você esteja perdido durante as aulas, eu aconselho primeiro a assistir todas elas e você configurar aqui de acordo com a unidade de medida do seu projeto. Como a gente já definiu lá no primeiro milímetros, vai ficar milímetros aqui também. Tá? Então agora você precisa escolher aqui qual é o endereço onde você quer salvar esse bloco. Tá? Então vamos lá na nossa pasta, lembra que nós criamos para fazer os projetos. Então vamos dar o nome DTM bipolar. Vou clicar aqui em salvar. Então já está aqui o endereço. Tá? Quando eu clicar aqui em OK, ele vai salvar uma cópia desse bloco lá naquela pasta e ele também já vai converter isso aqui para bloco. Tá? E olha o que vai acontecer também. Vou dar um OK. Ele teoricamente sumiu e apareceu essa janela. Lembra das perguntas que nós colocamos lá? Então aqui até cortou um pedacinho delas, ó, mas qual a tensão nominal do disjuntor, qual é a corrente nominal do disjuntor, qual a curva de atuação. Então quando você insere o componente, ele já te pergunta quais as informações que você transformou em atributos, se você quer alterar alguma delas. Tá? Então não quero alterar nada, vou dar um OK. Então ó, ele já surgiu aqui, olha como que ficou agora. Lembra que estava tudo encavalado? Ó? Aqui é um atributo, que é a curva, aqui é outro, que é a corrente, aqui é a tensão e aqui a gente deixou a corrente de curto do jeito que está. Tá? Mas eu quero agora alterar essas informações. O que eu faço? Eu clico duas vezes e agora ele abre essa janela aqui de edição de atributos. Tá? Então eu quero agora curva B. Então clico aqui, vou colocar a curva B. Aqui eu quero agora que a corrente seja de 20 amperes. Tá? E notem que já vai mudando, né? Até eu coloquei o B minúsculo aqui, B maiúsculo. E você altera do jeito que você quiser. Tá? Agora vamos imaginar o seguinte, você não tem esse bloco aqui, vou até deletar ele. E agora pode deletar tranquilamente. Que eu quero agora evidenciar a questão do pick point. Então como que nós vamos inserir o bloco nesse projeto? Tá? E aqui, apesar de eu estar no arquivo que nós estamos usando nas nossas aulas, eu poderia estar num projeto novo, em branco. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou digitar a letra I e nós vamos chamar o comando insert, porque nós vamos inserir um bloco, ok? Vou dar um ok e ele já está aparecendo aqui para mim. Caso não apareça, que pode acontecer, tá? Então nós vamos procurar aquela pasta. Então tá aqui, ó, DTM bipolar, ok? Vou clicar nele, vou dar um Open e vou dar um OK. Ah, e antes de dar um OK, desculpa, só um detalhe. Tá vendo aqui, ó, Explode? Deixe ele desselecionado, desmarcado, porque se você clicar aqui e der o OK, ele vai voltar mais na configuração anterior, sem ser um bloco. Tá? Então vou dar um OK e olha o que vai acontecer. Ele vai pedir para redefinir, tranquilo. Olha só, ele está atrelado ao cursor do mouse, mas qual ponto do desenho? Aquela parte central que eu cliquei, que era o pick point, lembra? Então ele está atrelado agora a essa parte. Por que eu pego o centro do disjuntor? Porque normalmente quando a gente está montando um quadro, nós colocamos um disjuntor do lado do outro. Então se eu já determino o centro, eu consigo pegar como referência o centro do próximo componente. Então ele sempre vai ficar alinhado. Tá? Então eu posiciono onde eu quero no meu quadro, clico para fixar ele no desenho. Aí ele vai perguntar se eu quero mexer no fator de escala, se eu quero ampliar ou reduzir o desenho. Não quero fazer nada disso, dou um Enter. Quer perguntar se eu quero mudar aqui alguma informação de girar, de rotacionar. Também não quero. Opa, na verdade agora, né? Se ele quer rotacionar, ele está aqui com ângulo 0, não quer rotacionar nada. E ao clicar aqui, ao dar Enter, aí ele me pergunta aquelas informações, né? Curva, a corrente e tudo mais. Então eu vou mudar aqui, colocar um de 32 amperes e dou um OK. Pronto, está inserido o nosso bloco, beleza? Agora você pode clicar nele, que tem aqui o pick point e você movimenta ele para onde você quer. Se tiver com o orto ligado, ele só vai movimentar em ângulos retos,
beleza? Povo e povo, obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Já aproveita e clica aqui no próximo vídeo para você ter acesso à próxima aula. Falou e até o próximo vídeo.